Society is glad to hold this 8th seminar on predictable homeopathy. Dr. Bandy Shambani vindo ao Brasil 2 vezes por ano, comes to Brazil nestes twice a year 4 anos, in the muito nos past 4 ensinou years, and he has taught us sobre a a sua lot tabela de about miasmas, his chart, miasmas, miasmas, matéria médica, materia medica, desculpa, tabela de medicamentos, miasma, matéria médica, classificação miasmática das rubricas repertoriais, casos clínicos ao vivo e em vídeo, doutrina, organon e muito mais. Na medida do possível, ele procurou atender a todos os colegas e pacientes que o procuraram. Com os colegas do curso, ele sempre procurou manter uma relação muito cordial e sempre se esforçando para responder as perguntas da maneira mais compreensível possível. O resultado disso, na nossa prática diária, é claro, melhor entendimento do paciente e dos miasmas e um maior acerto nas prescrições. Tudo isso tem contribuído para manter esse grupo de colegas coeso e esperamos que, gradualmente, o número de participantes irá aumentar. Quero dizer ao Dr. Bandy Shambani que somos muito gratos a ele por esse esforço que ele faz para vir ao Brasil 2 vezes por ano, né, para ministrar esses seminários e por tudo o que ele nos tem ensinado, e esperamos manter essa relação de amizade, de troca de conhecimentos por muitos anos. Sejam todos bem-vindos e um bom seminário para todos nós. Obrigado. Good morning. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Namaste. Namastê. Eu trago aqui bons desejos e cumprimentos da Índia The whole group. e de todo o grupo. As I said Como eu falei, before, I've already told you in the eu past, já falei para os senhores no Brazil passado, is o my Brasil second é o home meu now, segundo almost. lar, quase o meu segundo lar. And other than India, the maximum time which I spent here O is máximo in de this tempo que eu já passei fora da Índia foi aqui, country. nesse país. Everything about this country, Eu the gosto de people, tudo em relação a esse país. Eu gosto das pessoas, especially this group. especialmente esse grupo, como eu já falei a vocês, o Antônio, o Dr. Crispi, é como meu irmão mais velho. Todo o grupo, Emília, Germana, o Hélio, eles me deixam extremamente à vontade. Eles asseguram que a minha estadia aqui no Brasil seja sempre confortável. Eu não enfrento nenhum problema aqui no Brasil. A única coisa... Antes, eu nem gostava muito da comida. Eu sentia falta da comida indiana, mas agora até esse problema já foi resolvido. Porque eu já estou aqui no Brasil, já vim tantas vezes que eu encontrei lugares onde eu possa ir e encontrar o tipo de comida que eu gosto, porque eu sou um vegetariano puro e esse já foi um problema sério, mas agora já encontramos uma solução para esse problema, encontrei os lugares. A maior parte do tempo eu passo na casa do Dr. Crispim e tenho almoços e jantares maravilhosos preparados pela sua adorável esposa, Bernadette, que também me faz me sentir muito à vontade em casa. A única coisa que eu não gosto é a viagem e a volta. Essa é a única coisa que eu não gosto. É muito ruim a viagem. Quando eu saio de casa na Índia, e aí eu chego no San Marino, nesse meio tempo, é mais de 36 horas que se passa. E aí vocês sabem como é que é, né? Aeroportos lotados, problemas no avião, o avião apertado, eu preciso de mais espaço. Vocês conseguem me imaginar, né? Sentado naquela poltroninha da classe econômica. E a minha esposa sempre me diz, a minha esposa e meus amigos na Índia sempre me digam, por que você não pede para eles te darem uma classe executiva, um passagem de classe executiva, para você ficar mais à vontade, mais confortável? E eu sempre olho para eles, dou um sorrisinho. Aí eu penso, bom, se eles tiverem que me dar uma passagem de classe executiva, vamos precisar de mais de 120 participantes, não 60.
Então, se vocês quiserem que eu continue vindo e me sinta confortável no meu voo, por favor, tragam mais pessoas. Tragam colegas para que possamos ter mais delegados, mais participantes. Não, se não for pelo conhecimento, pelo menos pelo meu conforto, para eu poder voar de classe executiva na vinda, na ida e na volta. Isso tem que ser um incentivo a mais para vocês trazerem mais participantes, ok? Bom, deixando as piadinhas de lado agora. Eu gosto de tudo em relação ao Brasil, sobre o curso. Eu curto estar aqui no Brasil, eu gosto de dar aula aqui no Brasil, é um grande prazer. Vocês, na verdade, puxam o que há de melhor em mim. Eu me sinto melhor aqui. Eu já dei seminários em todo o mundo, em toda a Índia, mas a forma como eu me sinto confortável aqui no Brasil com vocês, por causa da participação, por causa do seu envolvimento e devido também à maior conscientização que vocês têm agora da homeopatia. Bom, agora tem ficado muito fácil para mim, tem se tornado muito fácil por um lado, mas também muito difícil por outro lado, porque agora eu preciso manter o meu conhecimento, né? Eu preciso acompanhar vocês, eu preciso mostrar casos cada vez melhores, casos mais novos, remédios novos, e isso, bom, acreditem, isso é um grande desafio para mim agora. Então, o que eu vou fazer dessa vez é eu vou mostrá-los vídeos mais curtos, casos mais curtos. Não vamos passar por todos os detalhes do caso, como eu costumava fazer no passado, né? Tomando o caso todo, tudo escrito, cada palavrinha escrita. Agora eu vou mostrar a vocês casos e vídeos. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir pegar mais rapidamente, porque agora vocês já se tornaram não especialistas talvez, mas muito bons no entendimento, na observação do paciente, na interpretação da linguagem do paciente, na conversão dessa linguagem nas rubricas, identificando aquele aspecto principal, aquela rubrica principal que passa por todo o caso, e aí chegar naquela rubrica junto com o meu gráfico, com a minha tabela, chegando no grupo de remédios e aí finalmente chegando ao remédio final. Então vai ser mais rápido dessa vez e melhor. Eu espero que seja melhor. Eu vejo algumas pessoas novas aqui, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, lidando com a aula, alguma dificuldade, por favor, faça uma pergunta a qualquer momento, mesmo durante a apresentação, vou tentar responder, mesmo durante a aula, ou então talvez no final, no intervalo, no final da sessão, podemos sentar ali lá de fora e conversar com a ajuda de alguns dos colegas aqui. Então, antes de começarmos nosso seminário, como geralmente fazemos, vamos fazer a parte mais importante, que é homenagear o nosso mestre e o fundador da homeopatia. Estávamos esperando ele chegar, ele estava chegando, mas já chegou. Está bem ali o busto do Dr. Hahnemann. Vamos homenageá-lo, vamos acender uma vela. Por favor, levantem-se. Toda vez, em todas as sessões de conhecimento, de troca de conhecimento, deveríamos sempre começar homenageando o mestre ou quem quer que seja que vocês respeitem. Nesse caso, vamos homenagear o Dr. Hahnemann. Ok, vamos ter então um seminário bastante interativo, informativo nos próximos 3 dias. Excelente, muito obrigado.
As I told you before, Como eu falei, na minha clínica, eu tenho a necessidade de chegar no remédio o mais rapidamente possível com o paciente sentado na minha frente. Bom, na Índia nós temos limitações aí de tempo devido ao alto número de pacientes. Nós temos que ser rápidos. Tivemos que nos tornar rápido e a necessidade é a mãe das invenções, né? Todos nós sabemos disso. Então, é isso que a necessidade faz. Precisamos fazer algo a respeito e eu tentei formular um método que eu tenho discutido todos esses anos, um método sobre como podemos, quando estamos ali vendo o paciente na nossa clínica, tomando a história, como podemos analisar e ao mesmo tempo que ele está dizendo, para chegarmos a pequenos grupos de remédios. Esses grupos podem ser com base na origem dos remédios, ou seja, um remédio vegetal, um remédio animal, ou dos elementos, ou dos nosódios, etc. Ou existe ou se houver uma qualidade particular no paciente, uma qualidade que atravessa tudo, que permeia todo o caso, entendemos a qualidade aquela qualidade e convertemos em uma rubrica. E aí então tentamos entender de todos os remédios presentes naquela rubrica qual o remédio será adequado para esse paciente. Então, não é sempre uma forma ou outra, pode ser também uma combinação das duas formas, dos dois métodos. Então, quando temos um paciente sentando aí na nossa frente, na clínica, podemos descobrir, ok, esse paciente provavelmente é um paciente do reino vegetal. E aí podemos descobrir também que ele tem uma qualidade, a qualidade de ser, por exemplo, carinhoso, extremamente carinhoso ou afetuoso, ou extremamente amigável, extrovertido, falador. E aí procuramos o remédio. E aí se torna ainda mais preciso e melhor e mais rápido. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos ver um caso e aí vamos identificar aquela característica mais importante naquele paciente. E aí, junto com o meu gráfico, vamos descobrir qual grupo e aí até chegar num grupo muito pequeno e vocês vão ver que o remédio vai se tornar muito fácil e simples de ser encontrado. E aí vamos comparar também os diferentes remédios na mesma rubrica. Já fizemos isso no passado, já fizemos isso, onde eu mostrei um caso de um garoto que era muito engraçado. Ele fazia todo mundo rir, ele era um piadista, jocoso. E aí vimos a rubrica Jessen, jocoso, e estudamos todos os remédios naquela rubrica. Aretus era o remédio, e estudamos também cannabis índica, ópio, e ociamos todos os remédios. Como eles são diferentes, como eles são parecidos uns com os outros. Já fizemos isso, né? Ou seja, hoje vamos ver um caso também, onde vamos identificar a qualidade no caso, e aí essa qualidade vai permear todos os outros casos também que nós vamos ver hoje, ok? E com isso começamos o nosso seminário. Apenas para relembrá-los, como vocês sabem, o nosso gráfico começa do lado esquerdo ao lado direito. Não é exatamente só da esquerda para a direita, é mais como um círculo, né? Ele é um círculo. Então, nós temos o círculo do miasma, quando começamos com psora, passamos para psicose, e aí sífilis, e aí voltamos para a psora, né? O círculo do miasma. Mas esse psora é um sifilítico agudo também, que é parecido com uma condição sórica aguda. Então, nós temos o gráfico do miasma, onde nós passamos de sora para psicose, para sífilis, sífilis aguda, e aí de volta a psora. Bom, da mesma maneira, o meu gráfico passa do reino mineral para os metais pesados, metais leves, os elementos. E aí chegamos nos remédios do reino vegetal, depois dos nosódios, e os remédios do reino animal. E aí volta e volta para o reino mineral. Ou seja, não é exatamente uma linha, né? É mais como um círculo contínuo, não há um intervalo, não há uma interrupção. Então podemos ver Bom, e o que isso quer dizer? Qual o significado disso tudo?
é que podemos encontrar um paciente que seja metal pesado, e aí quando ele melhora, ele pode, a sua constituição, se há uma mudança de constituição, ele pode se tornar um metal leve, ou até mesmo um elemento ou um vegetal. Um remédio vegetal, e eu vou mostrar em outro momento, talvez, como um paciente que melhora a sua condição, que melhora muito bem com o remédio, se cura totalmente, mais tarde na sua vida. Não estou dizendo necessariamente que sempre que um paciente vai ter um remédio para a sua vida toda, não necessariamente. Essa é uma coisa que precisa ser esclarecida aqui. É que se alguém diz que existe, que os homeopatas dizem que se você nasceu o remédio, por exemplo, um silícia, você vai morrer silícia. Não, não necessariamente. Isso não é necessariamente verdade. Nós percebemos que qualquer coisa pode mudar a constituição do remédio de uma pessoa e o remédio muda também. Pode ser uma progressão natural, passando da sora para psicose para sífilis. Isso pode mudar o remédio de um paciente. Em segundo lugar, qualquer supressão de doença, especialmente doenças fortes, importantes, podem mudar a constituição de um paciente e o remédio pode mudar também. À medida que esse paciente envelhece, devido à degeneração, o remédio também pode mudar. Ou pode haver também uma progressão natural. Uma progressão natural de pacientes, de acordo com o meu gráfico, eles podem passar, por exemplo, de metal pesado para o metal leve, ou de metal leve para um elemento, ou de um elemento para um vegetal, nosódio ou um animal. E, como eu falei, já que isso é um círculo, os remédios animais podem também tornar-se um remédio metal. Ou pode ser até o contrário, não necessariamente assim. Pode ser o contrário também. O círculo pode ser em sentido horário ou anti-horário. Um remédio animal pode se tornar um nosódio pode se tornar um remédio do vegetal e aí um elemento e depois um metal. Isso também pode acontecer. Obviamente, pode não haver também tantas mudanças na vida, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que o remédio do paciente não permanece o mesmo. E eles viajam, ele se desloca aí de um grupo para outro. Eu também vou tentar falar. Eu queria falar sobre isso no último seminário, mas não tivemos tempo suficiente. Eu quero falar que existem certos remédios em alguns grupos que imitam que mimetizam um outro grupo. Existem alguns remédios, por exemplo, no vegetal, que mimetizam um remédio do reino, por exemplo, um remédio a metal pesado. Ou existem alguns remédios do reino animal que mimetizam um remédio vegetal. Apenas para dar um exemplo simples aí. Se você ver a rubrica, um dos remédios dessa rubrica é Nus vomica. Todos nós sabemos que o Nus vomica é muito trabalhador e muito industrioso, né? E essa qualidade, industrioso e trabalhador, é uma qualidade muito forte do grupo metal. Então, muitas vezes vemos que um Nus vomica, um paciente pode parecer como seja do reino mineral, do grupo de metal, mas acaba sendo um Nus vomica, que é um remédio vegetal. Porque eles são bastante parecidos. As qualidades e os sintomas de Nus vomica é muito parecido com o grupo de metais. Nus vomica é um remédio muito nervoso, raivoso, muito ditador, industrioso, trabalhador, ambicioso, muito egoísta. Vocês podem ver que muito disso também está ali nos metais. Muita força, a força de vontade, conquistadores, industriosos, altamente egoístas, podem ser bastante violentos e poucas emoções, ou pelo menos não expressam suas emoções. Então, Nus vomica, ou seja, do reino vegetal, pode parecer muito um remédio metal, um remédio do grupo metal. Ao mesmo tempo, endroctona, se eu não me engano, é um remédio do reino animal, ou Scorpion, é malicioso, vingativo, cruel, remédio violento, pode também, às vezes, mimetizar, parecer
com um metal pesado, porque também é um remédio que trabalha muito, um trabalhador, é industrioso, muita força, muita positividade. Como eu falei, começamos com o básico, né? Com essas. Assim como aconteceu com o computador, né? Começamos com o Windows 3.1, depois o Windows XP e agora vamos falar sobre o Windows 7. Ou seja, vamos ver que um estudo mais profundo no meu gráfico, analisando casos e remédios de maneira mais profunda. Casos de diferentes remédios, aonde o entendimento do gráfico vai se tornar cada vez mais claro. E, junto com isso, como eu falei, o entendimento também do gráfico vai se tornar mais claro. E vamos também ver uma qualidade que está presente no paciente, uma qualidade forte que está presente no paciente, que vai ser bastante destacada no caso, que é bastante aparente, proeminente no caso. Tão proeminente no caso que praticamente apaga todos os outros sintomas, ofusca todos os outros sintomas presentes naquele paciente e, como resultado disso, vamos ter que dar importância a essa qualidade, convertê-la em uma rubrica e aí tentar encontrar o remédio daquela rubrica. Entre todos os remédios presentes na rubrica, precisamos encontrar qual remédio é aquele do paciente. Então, ficou claro? Ficou bem entendido? Ficou claro o que nós vamos fazer dessa vez? Vamos tentar entender uma qualidade importante que presente no paciente e, a partir dela, analisá-la e estudar em detalhes. Agora vai ficar mais claro, mostrando um caso. Então, sem entrar em detalhes da teoria, vamos direto ao caso, vamos pular no caso e ver como podemos analisar e entender como isso funciona. Ok. Quando o senhor falou do medicamento que pode mudar do paciente, né, durante a vida, geralmente essa mudança acontece, então, com esses medicamentos mais próximos. Por exemplo, uma planta, se mudar para um elemento, ou um metal pesado para um metal leve, geralmente nesse movimento do ciclo. Poderia acontecer de mudar um medicamento, às vezes, de um metal pesado já para uma planta? For example, também would pode a acontecer? heavy metal go to a plant, or they just change to the remedy that's closest? No, very good question. Yes. Excelente pergunta, excelente pergunta. Então, quando a constituição de uma pessoa, né, se modifica, geralmente, como nós falamos no estado agudo, a pessoa, o remédio agudo tem uma relação com a sua constituição, sabe? Por exemplo, se uma pessoa que vem até o seu consultório com o caso de hipertensão e diabetes, mas ele tem uma febre aguda, então e o remédio constitucional é natrumor. Então, você geralmente vai ver que nos agudos seria uma briônia, se for quente, ou se for friorento, seria um ignácia ou sépia. Então, o remédio agudo geralmente tem relação com a constituição. Então, a mesma coisa aqui, é como se fosse o mais próximo, né? Seria o mais próximo. Aqui, quando uma pessoa muda, se ele é um aurum, e mais tarde na vida ele muda sua constituição, né? Ele provavelmente vai ser um metal leve, ou talvez um estano, ou alúmina, alguma coisa assim. Então, raramente, ele vai pular, por exemplo, de um metal para um nosódio, ou, por exemplo, um metal para a planta. Pode acontecer, mas nem tantas vezes, né? Claro, vai depender das circunstâncias que causam as mudanças na constituição do paciente. Se for uma progressão natural, geralmente será do grupo mais próximo.
o grupo mais próximo. Então, numa planta, ele pode ir para um elemento ou nosódio. No metal pesado, seria um metal leve ou animal. Um elemento muda para um metal leve ou planta. Geralmente, é o grupo mais próximo se for uma mudança natural na constituição da pessoa. Mas, se for uma supressão que muda a constituição da pessoa, aí ele pode se tornar qualquer coisa. Aí uma planta pode se tornar um elemento, ou tudo é possível, tudo pode acontecer. Então, tem uma ordem, né, nisso aqui, em termos de como que se dá essa transferência de um grupo para outro, né? Como uma pessoa pode mudar de um grupo para outro. Here, Dr. Bandish, I found it. You also said, okay, pode falar. You also taught us that if the acute disease is frankly syphilitic, ela pode não ter relação it may not have a com o relationship estado crônico do with the paciente. chronic state of the patient. Yes. Sim. Eu And with posso this, pensar can I think que that o medicamento que talvez the não tenha remedy relação that has no relationship, a remedy that has no relationship, can I think about a remedy that has no relationship In what? with the anterior do previous paciente, state of the com o patient, medicamento anterior with do the paciente. previous remedy of that patient? That's why I said, if É o que eu I, falei. you're supposed to Se- given vamos lá. a remedy to a person. Você prescreveu um remédio e por 5 anos ele estava bem. Aí ele volta com outra doença, né? Você avalia o caso e determina que a constituição mudou, a personalidade do paciente mudou. Então, geralmente, você descobre a causa dessa mudança. Então, se é uma progressão natural ou se é um defeito grande na vida dele, por exemplo, um divórcio litigioso, né, muito longo, ou uma doença que aconteceu na família, ou com o filho, com o marido, né? Ou seja, uma causa prolongada, né? Então, é como pôr um peso numa mesa. Você põe 15 quilos aqui, depois você põe 100 quilos, depois 200 quilos. A mesa vai aguentar o peso o máximo possível, e um dia ela quebra. Então, à medida que você vai pondo peso, um dia ela não aguenta, né? Isso pode acontecer depois de, o quê? 1 mês, 2 meses, talvez 1 ano, não é imediatamente. Então, a Constituição também, quando ela quebra ou quando ela se modifica, então, é alguma coisa que foi assim muito prolongada, muito importante. Então, se é uma supressão de doença, então, por exemplo, uma supressão crônica por muito tempo, então pode ser qualquer coisa. Então, não vai ter ordem aqui. Mas se for uma progressão gradual, ou, por exemplo, vários probleminhas, e à medida que a pessoa, vamos dizer, envelheceu, o miasma também mudou, de sora para psicose para sífilis, aí você vai ver realmente que ele vai geralmente passar de um grupo para o outro mais próximo. Mas, por exemplo, uma pessoa que é sórica, tá, um jovem, um menino, 5 anos de idade, então, um menino sórico, aí subitamente sofre um trauma físico ou mental grave. Aí ele se torna sifilítico, né? Ele pula, né, para sifilítico. Aí você vai ver que a mudança do remédio vai ser muito drástica. Alguma coisa completamente fora dessa ordem aqui. Será alguma coisa caótica. Entendeu? Respondi a sua pergunta. Nós vamos falar mais sobre isso. Dr. Pandit, there is a question here, another question. If the remedy
if he's being treated. He has a very strong syphilitic symptom. Doesn't that mean that we have a wrong remedy? Maybe we should have changed the remedy? If we are treating a patient and develops very intense acute syphilitic symptom, would that mean that we had the wrong remedy to start with? Not necessarily that we not changed. necessarily. See, because Não, porque o sintoma sifilítico pode ter chegado posteriormente, pode ter aparecido posteriormente. Se existisse desde o início, e aí você prescrevesse um remédio que não cobrisse aquele sintoma, aí sim, você teria prescrito o remédio errado e teria causado uma supressão. Mas, por exemplo, nós estamos falando de um menino de 5 anos, normal, que tem resfriados recorrentes, bronquites, e ele está tomando antibiótico regularmente. Então, há muito tempo. E todo mês ele adoece, ele toma antibiótico e assim por diante. Aí, de repente, essa criança tem um impacto profundo na vida. Por exemplo, o pai falece, um choque, um acidente de carro, sei lá, alguma coisa horrorosa, súbita. Então, e aí, de repente, a família perde tudo. As mudanças das circunstâncias fazem com que ele tenha que mudar para uma casa menor, ou sei lá, ele sofre uma perda financeira. Então, a constituição dessa criança vai mudar. E aí, claro, o remédio tem que mudar. E aqui nós não vamos... aí não vai ter ordem, né, nessa progressão. Então, por exemplo, silícia, né? Ele pode entrar nesse grupo de animais ou nosódios. Então, de repente, ele pode se tornar violento, irritado, raivoso, colérico, destrutivo. Ele era uma criança obediente, afetuosa, muito diligente, e aí, de repente, se torna não diligente, violento, cruel, destrutivo. Então, de elementos, ele pode ir diretamente para um remédio animal, tipo tarântula. Ele era uma silícia ou ignácia, e agora, de repente, ele é uma tarântula, ou tuberculino, ou medorrino. Então, você pode ver, ele pula. Ele pode pular. Então, vai depender, claro, novamente, de como que a constituição, o remédio da pessoa muda. Então, aí o remédio muda. Então, por exemplo, nós temos uma mudança no miasma. O que causou a mudança de constituição seria supressão homeopática ou alopática, ou se tiver acontecido um transtorno muito forte, uma causa, né, muito forte, tipo sifilítica. Aí o miasma da pessoa também vai modificar com isso. Certo? Então, vamos ver um caso primeiro? E aí nós podemos, então, continuar essa discussão. Uma senhora, uma paciente, que veio me procurar com dor muito severa, muito pronunciada de osteoartrite, mas essa senhora ela foi uma surpresa agradável para mim. Eu nunca tinha visto uma pessoa como ela que vem para se consultar com um humor tão bom, com uma boa disposição, assim, um estado de espírito realmente muito feliz, apesar de estar com essa dor realmente grave mesmo, a dor quase debilitante. Eu fiquei tão surpreso, tão, assim, chocado, por assim dizer, né? Foi uma característica tão marcante para mim que eu já tinha uma ideia de qual seria o remédio. Teria que ser um remédio específico. Ou seja, então, uma senhora de 70 anos de idade com queixa de dor, né, no joelho, que progredia lentamente por já vários anos, mas que nos últimos meses realmente o progresso estava mais rápido, né? Então, você sabe que a osteoartrite se desenvolve de uma forma lenta, né? Mas, de repente, a dor ficou mais intolerável. Então,
E claro que a dor piorou depois que ela teve uma queda e lesionou o joelho, né? Então, um edema bastante significativo no joelho, com vermelhidão, com irritação, dor, né, ao menor movimento e também dor no pescoço, na região cervical, da ombro, né, uma dor latejante, com realmente imobilidade da área, tá? E ela já tinha tomado 4 meses, remédio homeopático por 4 meses, né, de um outro profissional, e não tinha tido nenhum alívio. Né? Então, como último recurso, então, sim, nós tínhamos, na realidade, nós eu tenho vários pacientes que tentam alopatia por vários e vários anos e como nada acontece, aí eles descobrem o meu nome e vêm até meu consultório, né, e me procuram, né. Então, normalmente, o que eu tenho? Eu tenho pacientes que chegam nesse estado, né, ou a outra metade dos outros pacientes que eu atendo são enviados ou recomendados por outros homeopatas que não conseguem, vamos dizer, conseguir os resultados desejados. Então, nós temos eu tenho 2 tipos de paciente. Então, ela estava se tratando com um médico homeopata, mas aí, depois de 4 meses, ela veio até o meu consultório. Apetite normal. Ela prefere comida quente, morna, e não consegue tolerar a fome, porque resulta em gastrite. Então, ela tem que comer nas horas certas. Fezes regulares, normais. Urina normal. Sede, muito sedenta. Bebe cerca de 2 litros de água por dia, em temperatura ambiente. Desejos, milk, leite, doces, né, 2 marcas. Aversões, comida salgada e muito condimentada, muito temperada. Na Índia, nós temos... Na Índia, a comida é condimentada, né? Mas tem gente que não tolera. Suor, bastante pronunciado, mas no pescoço e no tórax, na testa e no couro cabeludo, mas não tem um odor ruim. Ela não consegue dormir do lado direito ou de costas, porque o joelho ficaria doendo. Então, ela tem que dormir do lado esquerdo e com alguma coisa entre os joelhos. Isso é importante? Isso é importante? Ou seja, ela só consegue dormir de um lado e com um apoio entre um joelho e outro? Não é importante? Por quê? Porque isso é comum na osteoartrite, né? A dor da osteoartrite é pior, né, quando descende. A dor da osteoartrite é pior quando descende, quando está descendente por causa da carga, né? As cartilagens estão danificadas e quando você está descendo, né, descendo uma escada, por exemplo, então o peso é maior, né? Então a pressão é maior, os ossos, então a fricção entre um osso e outro é mais pronunciada. Então, na homeopatia, nós estamos sempre procurando uma modalidade característica. A gente fala, tá, dor de joelho, nem tão ruim quando sobe, mas pior quando desce, né? Então, em osteoartrite, também é comum ver que os pacientes não conseguem dormir, né, de lado, porque há uma fricção
entre os joelhos e isso dói. Né? Então, às vezes, eles colocam então, uma almofada, um travesseiro entre os dois joelhos, né? Para evitar essa fricção e essa dor. Então, isso é comum nessa doença. By the way, ela era professora, então ela sempre sonha sobre ensinar. Né? Claro, ela é aposentada, então ela sonha de templos. E ela também tem sonhos relacionados à natureza, tipo cachoeiras, etc. Por isso que ela sonha com isso. Termais, ela pode tolerar o frio mais do que o calor. Ela pode tolerar o ar-condicionado e realmente precisa estar sempre se abanando com um leque o tempo todo. Ou seja, a Calorenta, 3 marcas, ela também reclama de... Ela queixa, né, de... A sola do pé e a palma da mão está sempre com a sensação de queimação. Então, o sol também dá uma dor de cabeça, causa dor de cabeça, né, se ela ficar no sol por 15 minutos, por exemplo. E também tem uma queimação e irritação nos olhos. Histórico, uma fratura do pé esquerdo há 6 anos e do cotovelo esquerdo há 1 ano. Então, nós já falei para vocês que o histórico do paciente é muito importante. Por quê? O histórico do paciente é muito importante. Por quê? Tá, o que ele já sofreu no passado? O que isso vai informar a você? O que essa condição vai informar para você, esse histórico do paciente? The evolution of the miasms. Sim, que mais? And the level of the disease. O nível. journey of the disease. A jornada da doença, sim? Tá, então, a jornada desse paciente, então, se ele tinha passado por uma doença sórica, cicose e agora sífilis, ou se, por exemplo, ele começou no ectoderma, né, endoderma, mesoderma, e que mais? Nós temos duas razões aqui. Isso é muito importante, tá? Especialmente nesse caso. The disease is progressing from the bottom up. The journey of the disease is from bottom up. Yeah, that's what I told. Né? Yeah. that's So the miasm, path. journey of disease, from where it Então, started and now where it is. Miasma, né, a jornada da doença, da onde começou. Mais importante ainda para prescrever, suppression. Se há uma supressão, o que mais? For prescribing. This Tá, is to para understand the prescrever, patient. né, para entender o paciente, né, da onde que ele vem, como é que é o histórico dele. This person has joint problems. She has had fractures, bone fractures, so everything connected to movement, joint. bone. Né? Yeah, one connected So to bone. that's- And okay, where? Left side. And what's the knee? Which is E agora o joelho que está incomodando mais é qual? Então, fala sobre a lateralidade do paciente. Então, se o paciente tem, né, é muito importante saber a lateralidade, se ele teve uma fratura, uma lesão, o que foi? Qual foi o lado em que isso aconteceu? Se tiver dor na articulação, qual o lado? Se tiver dor de cabeça, migrânia, qual lado? Né? Esse histórico do paciente fala sobre a lateralidade, né, predominante no paciente e também fala sobre a tendência para doenças. Então, se uma paciente tem fibroses, cistos fibróticos, então, por exemplo, se ela tem adenomas, adenomiose, né, ou então das glândulas linfáticas também, então, né, isso significa que esse paciente tem uma tendência para doenças que afetam as suas glândulas. Então, se um paciente tem, vamos dizer, tendência para ter erupções na pele, né, doenças ou machucados que se infeccionam, supuram, não, isso no passado, isso nos diz que o paciente tem uma tendência para a formação de pus. Ou seja, cicatrização
lenta, a pele não é saudável. Então, isso vai nos permitir, vamos dizer, afunilar para certos grupos de remédios. Então, vemos a afinidade do paciente, tipo a afinidade, por exemplo, a doença de quais órgãos? Qual seria o órgão de choque? Então, por exemplo, se no passado ela teve muita hepatite, icterícia, então você vai saber que mais tarde essa pessoa vai ter problemas hepáticos, né? Mais problemas hepáticos. Então, é mais fácil para entender. Então, esse histórico, essa lateralidade é sempre muito importante para ajudá-lo a entender que tipo de doença será, que tipo de tendência para a doença esse paciente terá, né? A jornada da doença, da onde que ele começou, da onde que terminou, para que durante a cura, se você conhece a jornada da doença, durante a cura você vai saber o que você vai esperar, né? Então, se ele teve otite média no passado, coriza, rinite, que foi suprimida, então, se ele tiver isso de novo, você vai saber que ele está no processo correto. Então, ele está no caminho certo. Você vai estar no caminho certo em termos de prescrição. Então, o histórico nos ajuda a determinar esses fatos. E o histórico familiar? O que nós depreendemos do histórico familiar? Então, o que nós entendemos a partir do histórico familiar? Em primeiro lugar, seria a predisposição genética. Não, para um homeopata, o que mais que nós depreendemos a partir do histórico familiar? O miasma. O miasma que ele herdou dos pais, certo? Seria um miasma psórico, né? Ou sifilítico dos pais, né? Então, vamos ver. 4 irmãs sofreram de câncer e 2 tias também. Então, ela herdou um miasma sifilítico bastante forte, pronunciado. Por isso que ela está sofrendo de uma doença degenerativa. Pode ser em função do envelhecimento, da idade, mas ela está grave, essa doença está grave, a dor está pronunciada. Por quê? Por conta desse histórico familiar, dessa herança. Aqui, a situação de vida da paciente. A paciente mora dentro do ambiente de uma família única, com um marido e uma filha. Ela tem um filho casado que mora num outro local. A filha tem 35 anos de idade, não se casou porque ela não quer se casar. Então, essas duas coisas numa senhora indiana, para uma mãe indiana, deveria causar um estresse incrível. Então, uma senhora indiana normal que tem, por exemplo, uma filha de 35 anos, solteira, a mãe, o pai, a família inteira, isso deve causar realmente um estresse muito grande. E ter, por exemplo, só um filho que agora se casou e que optou por morar longe da família. Então, esses dois fatores têm que ser, vamos dizer, representar um estresse muito grande. Mas para essa senhora, não. Eu perguntei para ela e ela falou, não, tudo bem, nenhum problema. E a filha, né, não casou. Ela falou, não, é a vida dela, ela sabe o que ela quer fazer. Ela falou para mim que não queria casar. Pronto. Então, nós respeitamos a decisão dela. Tá, aqui no Brasil pode até tudo bem, mas na Índia de jeito nenhum, é um estigma social, um tabu até, né? E os pais vão ficar pegando no pé da menina, vamos casar, tem que casar, você tem que casar, vai inventar um monte de coisa para casar essa menina, essa filha. Se ela fosse calcária,
ela ia visitar, fazer uma peregrinação para todos os templos da Índia e falar, pelo amor de Deus, me arranja um namorado, um marido para minha filha, para ela se casar. Se ela fosse Kali, ela ia ficar realmente pegando no pé da menina ditoso de casa, você tem que casar, você não pode ficar assim, você precisa de um apoio, você precisa de um marido. Então, ela não é Kali e ela também não é calcária. Então, imediatamente eu já eliminei esses dois, porque ela não está nem aí para a situação da filha. Ela simplesmente aceitou o fato, aceitou a decisão da filha. Então, nós temos que entender, sem dúvida, a cultura, né, de vários países, de várias comunidades. Então, isso é muito interessante. Ela tem mestrado em farmacologia de uma universidade muito importante, muito famosa na Índia, né? O Departamento de Farmacologia Química em Mumbai. É uma das 10 universidades, melhores universidades em todo o mundo. E ela fez um mestrado, né? Não só um bacharelado, só uma graduação, mas uma pós-graduação. Tá? Então, e ela tem 70 anos de idade. E uma senhora, vamos dizer que passou por uma educação acadêmica há 40, 50 anos. E não, o fato dela ter um mestrado é excepcional. Excepcional. Né? Mas ninguém chega, por exemplo, agora sim, mas na década de 70, 65, o fato dela ter um mestrado era algo excepcional, não é algo comum. Tá. Bom, e o que ela fez depois de obter o mestrado? Ela trabalhou na indústria farmacêutica por 2 anos, mas não gostou do trabalho. Ela trabalhou por 2 anos, então, na indústria farmacêutica. Não gostava de trabalhar para uma empresa, né, comercial, uma empresa particular. Ela saiu e aí ela passou, então, a trabalhar como professora universitária, né, na mesma universidade onde ela se formou e onde ela ficou por 30 anos como professora universitária. E, recentemente, ela se aposentou. Por quê? Porque ela adorava ser professora. E quando ela se aposentou, assim, logo no início, ela ficou muito triste, né? Ela gostava muito de ensinar, né? Ela não gostou de trabalhar na indústria farmacêutica, né? Vamos dizer, o pagamento era melhor, a remuneração era melhor, nem tanto assim na carreira de professor, né? Mas ela preferiu voltar para a universidade como professora. E ao se aposentar, ela ficou triste. Porque, claro, na Índia também tem a aposentadoria compulsória. Então, isso na década de 70, em 1965, algo muito raro, muito estranho, né? Não era algo comum. Por exemplo, uma paciente se apaixonou por um dos seus colegas, né, na universidade, que era professor, e o professor era de uma outra comunidade, ele era do sul e essa paciente era do norte. Então, ou seja, completamente diferentes das culturas. Mas, de qualquer forma, ela decidiu casar-se com ele. Então, isso é importante que vocês entendam isso. Por que eu estou contando toda essa história com tantos detalhes? Porque isso nos dá, vamos dizer, uma ideia da constituição, da natureza dessa senhora. Então, toda essa história me conta um pouco do tipo de pessoa que ela é. Então, essa paciente é muito... tem uma opinião muito forte. É difícil fazê-la mudar de opinião. Ela é muito independente. Tá? Ninguém consegue influenciá-la com facilidade. Ela não gosta de desonestidade nas outras pessoas e nem em si mesma. Ela não tolera desonestidade.
ela pode realmente impor, né, a sua vontade, e ela também defende a outras pessoas, ela defende a sua posição e a de outras pessoas, se ela achar que essa posição está correta. Ela já esteve em muitas situações em que ela teve que se defender, né, e também defender outras pessoas, pessoas até que ela não conhecia, estranhos, né? Então, ela ajudou. Ela não tem medo, ela é bastante confiante, autoconfiante, ela gosta da vida social, gosta de fazer amigos, e ela faz amizade facilmente e gosta da companhia das pessoas. Muito extrovertida, né? Gosta muito de estar em companhia de outras pessoas, e ela diz que eu gosto da companhia de pessoas jovens. Eu não gosto das pessoas velhas, né? Então, por que ela gosta dos jovens? E ela vai nos dizer por quê. No seu trabalho, ela era conhecida como excelente professora, muito rígida, mas cuidadosa, atenciosa e sempre de olho nas necessidades dos alunos. Ou seja, rígida, ela era exigente, mas ela cuidava dos seus alunos. Então, se alguém precisasse de, vamos dizer, aula de recuperação, ela dava aula de recuperação, mas também muito rígida, né? Atenciosa, mas rígida. Mesmo depois de aposentada, ela continua a manter contato com os alunos, né? Alunos que já se formaram e que são profissionais respeitados, ela mantém contato, ela é muito respeitada, ela gosta de estar entre os jovens, porque as pessoas jovens são entusiasmadas e abertas a novas ideias. Ela acha que os velhos são mais rígidos, inflexíveis, né? Já sistemáticos, não mudam. Então, ela não gosta dos velhos, ela gosta dos jovens, porque são entusiasmados, têm entusiasmo e são abertos às novas ideias. No trabalho dela, ela era muito boa. Ela era muito boa, não apenas com os colegas, mas ela era muito boa também com os outros professores, mas não apenas com eles, ela também era muito boa, muito gentil com o pessoal da instituição, a equipe administrativa, os caixas, os zeladores, todo mundo, não apenas os professores, né? Não apenas a elite, mas também com outras pessoas ela era gentil. Com a equipe, os outros funcionários da universidade. Ela disse que essa equipe administrativa, esses funcionários administrativos, trabalham demais e são mal pagos. Vocês podem ver, então, quão sensível ela era às outras pessoas. Como, por exemplo, um office boy, né? Um funcionário administrativo. Ela era sensível a essas pessoas que não faziam parte da elite daquela universidade. Mas ela dizia que eles trabalhavam demais, eram mal pagos e que ninguém presta atenção a eles. Ninguém presta atenção a essas pessoas, ninguém respeita eles. É por isso que ela era gentil com eles. Ela, na verdade, fazia questão de ser gentil com eles. You are getting an image? Perceberam? Fizeram uma imagem do tipo de pessoa que essa senhora é? Uma pessoa raivosa. Uma pessoa que fica com raiva facilmente. Ela fala facilmente, ela fala o que ela está pensando facilmente, mas perdoa e esquece. Quando ela fica com raiva facilmente. Ela diz o que ela está pensando, a pessoa. Ela pode sentir muita raiva dessa pessoa, mas depois disso, depois que a raiva passa, ela esquece e perdoa e fica bem. Ela não carrega, ela não segura essa mágoa, ela não guarda mágoa. Em casa, ela e o marido tomam as decisões em conjunto,
mas, comparando com o marido, ela é mais dominadora, ela é mais assertiva do que o marido. Eles tomam as decisões em conjunto, mas ela tem um peso, a opinião dela tem um peso maior na decisão. Geralmente as coisas acontecem do jeito dela, mas não é tipo do jeito dela ou não acontece de forma alguma. Não, não é bem assim. Tipo, ou do jeito dela ou não existe. Ela não é um extremista. Não é assim do tipo, ou é do meu jeito ou não é. Não, ela pode ser convencida também, mas geralmente ela é a força dominadora em casa. Ela gosta de ouvir música, ela adora, ama dançar. Ela diz que se o joelho dela melhorasse, se você melhorar o meu joelho, eu vou voltar a dançar. Ela ama dançar, gosta muito de dançar. Ela tentou aprender pintura, mas ela não tem uma aptidão artística. Ela tentou aprender a pintar, mas ela disse, eu tentei, mas eu não tinha aptidão artística em mim. Ela gosta muito de aprender coisas novas e até mesmo nessa idade, ela ainda tenta aprender coisas novas e se manter atualizada com conhecimento recente. Dessa forma, ela sempre se mantém atualizada com conhecimento. Ela sabe quais são sempre as últimas modas, né? E ela está até no Facebook. Ela está em contato aí com todos os seus ex-alunos no Facebook. Obviamente, hoje em dia, a geração de hoje em dia é normal, né? Eles estão sempre tentando aprender tecnologia, novas coisas. Para eles, o Facebook, na verdade, não é a coisa mais simples, mais normal, né? Não é nem um novo conhecimento na geração de hoje. A minha filha, um dia, a família toda foi jantar fora. A minha filha adolescente fica o tempo todo no telefone mandando mensagem. A gente lá tentando jantar e ela mandando mensagem no telefone. Eu falei, filha, desliga esse telefone, para de mandar mensagem, pelo menos por alguns minutos. Ela não parava. Aí nós tivemos que literalmente ridicularizá-la para que ela parasse. E foi isso que fizemos. A gente começou como se eu e a minha mulher estivéssemos trocando mensagem. A gente está no restaurante. Agora estamos no elevador, a gente começou a mandar mensagem, né? Estamos no elevador, agora estamos esperando que o garçom nos dê uma mesa. Conseguimos uma mesa, sempre mandando mensagem. Esperando o maître dar uma mesa. A gente sentou, a gente começou a digitar. O garçom trouxe um copo d'água e agora ele vai trazer o cardápio, agora vamos fazer o pedido. Eu não sei o que você pediu. Começou a postar essas coisinhas no Facebook, né? É isso que a geração de hoje em dia faz no Facebook. Atualizam o status a cada segundo. Isso é ridículo. É uma perda de tempo. E é isso que as pessoas fazem. Tive uma paciente que atualizava o seu status no Facebook. Ela estava em trabalho de parto com obstetra e ela atualizando ali o seu Facebook. Eu estou em trabalho de parto, eu estou 4 centímetros de dilatação, agora eu estou 8 centímetros de dilatação. Meu Deus, quem quer saber isso? Ela ficava atualizando seu status o tempo todo no Facebook. Agora a cabeça está coroando. A cabeça do neném está coroando. Agora ele está chorando. Agora o cordão umbilical. Estão cortando. Isso é comportamento obsessivo, né? Sifilítico. Obcecado com alguma coisa. Tão ridículo, não tem significado algum. Então, tivemos que fazer isso, né? Ridicularizá-la. E aí ela parou. Aí ela finalmente parou. Então, essa senhora, essa paciente está no Facebook, não assim desse jeito obcecado, né? Mas de forma normal, ela tenta se atualizar ali, descobrir o que as pessoas estão fazendo. Eu tentei, acredita em mim, eu tentei. Eu tentei entrar no Facebook, mas eu não consigo. Eu sou muito antiquado. Sou antiquado, eu tentei, mas eu não consigo. Ela é muito sensível a barulhos, ruídos altos, especialmente a buzina dos carros. Até quando ela está na rua, ela se irrita
com a buzina dos carros. E na Índia, bom, isso é muito comum, né? Vocês sabem, porque o trânsito é tão complicado e tantas pessoas na rua, as pessoas buzinam o tempo todo. Ela não gosta de roupas apertadas, ela não gosta de ficar em locais muito cheios, tumultuados. Isso foi o que me chocou, né? Eu falei que essa senhora foi uma surpresa agradável. Eu não tenho muitos pacientes como ela. Na verdade, pouquíssimos, um ou dois, em todos os meus anos de clínica. A primeira frase que ela disse foi: "Eu sei, doutor, que a osteoartrite não pode ser totalmente curada. Então, eu gostaria que o senhor tomasse essa doença como um desafio." Olha só, como ela também me deixou ali, entrou no humor dela, ela deve ter percebido, deve ter descoberto que se eles querem o melhor de mim, tem que me desafiar. Especialmente em relação ao paciente, né? Ela deve ter descoberto isso. Se alguém me desafiar, isso é um desafio, essa pessoa não pode ser curada a 100%, e aí eu fico estimulado, eu fico empolgado. Eu tento melhorar o paciente. Então, eu não sei se ela sabia isso ou como ela descobriu, mas ela falou: "Olha, doutor, eu sei que a osteoartrite não é curável, 100% curável, mas..." Ela era muito inteligente, né? Mas ela falou: "Então, mas eu gostaria que o senhor tomasse isso como um desafio. E, por favor, veja o que o senhor pode fazer por mim." Essa foi a primeira coisa que ela me disse. E a segunda coisa que ela disse foi, sorridente, rindo, ela falou: "A dor é uma amiga do ser humano. A dor é amiga do ser humano. E deveríamos aprender a tolerar a dor e viver com ela sem reclamar." Olha só a atitude, né, em relação à vida. A dor é a nossa amiga e deveríamos aprender a conviver com ela sem reclamar. Bom, vamos dar uma olhadinha no vídeo. Vamos ver a aparência dela, como ela se comporta, como ela fala. Observação muito importante. Volume, please, video volume. Volume, pode aumentar o volume do vídeo, por favor? This is challenging me. Well, we Yeah. are always ready to accept any challenge. See, as soon as she Olha só. walks in, Ela entra, assim que ela entra, ela se senta. told her to sit. She says, Ela disse: "Eu sou a mesma." I'm the same. As soon as I asked her, how are you? Eu perguntei: "Como é que você está?" Ela falou: "Ah, do mesmo jeito." Minha doença está me desafiando, ela disse. My disease is A minha challenging. doença Look at her, está how me she desafiando. Olha só como ela sorri. laughs. My disease is challenging. Minha doença está me desafiando. She said in Indian language. Ela disse na língua local que a I am carrying the Índia. disease and the Eu estou disease falando, is telling me, eu tô falando que a let's doença, see who eu estou conversando com a doença está falando comigo. Vamos ver quem vence, vamos ver quem vai ganhar. can do whatever you want. Pode fazer o que você quiser, a doença, ela fala para a doença, faz o que você quiser e vamos ver quem será o vencedor. Eu vou fazer a minha parte, você faz a sua. She is in tremendous pain. She was in pain. Of course, it's better now. Ela sentia muita dor, ela está melhor agora, mas quando ela chegou no consultório, nossa, ela estava... Mas mesmo assim, em dor tremenda, ela tinha essa mesma atitude. Primeira coisa que ela me disse, como eu falei: "Doutor, eu sou um desafio para você. A minha doença é um desafio para o senhor. Let's see what you can do. Vamos ver o que o senhor pode fazer."
It improved very well. Melhorou bastante e agora ela falou que estabilizou. A doença, ela falou, a doença agora está um pouquinho mais simpática, mais amigável. Não é mais tão agressiva assim. Ela não é mais um agressor. Era uma doença agressora. A doença era um inimigo. Ela agora falou que está mais amigável. A dor se tornou meu amigo permanente. Eu nunca vi ninguém com dor falando assim. Você já viu alguém com dor falando desse jeito? As pessoas quando sentem dor, né? Por favor, faça alguma coisa, doutor. Choram, ficam tristes e deprimidos. A dor puxa as pessoas para baixo, né? A dor puxa o espírito das pessoas para baixo. A dor pode literalmente matá-lo. Aqui, por dentro, no coração e na mente. A dor pode te deixar decepcionado, desapontado, pode destruir o seu estado de espírito. Mas não nessa senhora. Não nessa senhora. So certain things he says. Então ela disse que nessa idade eu sei que essa dor não vai desaparecer 100%. Eu aceito esse fato. Eu estou bem com isso. Então mesmo se eu me queixo bastante, eu sei que ela ainda vai ficar lá. Então mesmo se eu não se me queixar, ela também vai continuar lá. Então por que eu vou ficar feliz? Para que se queixar, né? Para que reclamar? Mesmo se eu reclamar, a dor vai continuar lá. E se eu não reclamar, a dor também vai continuar lá. Então, para que reclamar, né? Qual o objetivo? Para que eu vou ficar irritado com isso, agitado com isso? Você acha que a dor não vai embora nunca? Não. Eu acho que ela vai lentamente, talvez. Lentamente ela vai embora. Não é assim que ela é negativa ou pessimista. Não é que ela desistiu, né? Que ela tenha desistido. Ela falou, eu sei que a dor vai embora, mas lentamente. It may not be that fast. Okay. So it may not be that fast. A melhora pode não ser rápida, mas vai melhorar, eu tenho certeza. But to be compared to day one when you could not even walk, right? They could not even one step. Walking is no problem with my stockings. But without that it makes. I can walk now. Eu posso andar agora. Ela usa essa proteção no joelho, né? Mas eu posso andar muito melhor agora. Ainda tem uma rigidez no joelho esquerdo. Se eu não usar a meia protetora, dói um pouco, sim. Tem essa rigidez no joelho esquerdo. So there is stiffness in the left knee and now but you can walk. How much distance you can walk now? More than 1 kilometer, no? Without any pain. Yeah. With stockings, huh? With stockings, with stockings, she can walk now more than. Com a proteção, ela consegue andar mais de 1 quilômetro sem sentir dor alguma. E ela antes não conseguia dar nenhum passos, né? Ela chegou para mim numa situação aguda, dor severa, aguda, com inchaço. Every day you can walk. But at a time you walk only 1 kilometer or you walk like. 1 kilometer થઈ જાય at a stretch. Otherwise, break it. I wanted to go to garden. Okay. But the road is not approachable. Okay. So just હું ગઈ હતી. There I took for at a stretch 1 kilometer થઈ જાય છે. But you could walk on after. If the roads are not good. Se a calçada não estiver boa, se a estrada não estiver boa, tiver muito trânsito, se eu for para um jardim, ela consegue, se o chão estiver bom, né, ela consegue andar por 1 quilômetro sem sentir nada. Then I walk on the grass. Okay. Not on the hard surface. Okay, so that's better. And so that I can walk more. Walking on the grass is better, more comfortable. Ela prefere andar na grama, né, numa superfície macia do que numa superfície dura. And if she walks on the grass, E se ela andar na grama, ela consegue andar ainda mais distâncias mais longas. Walking on those noisy roads. Ela falou andar nessas ruas barulhentas, né? As ruas barulhentas. Não apenas o trânsito, mas o barulho das ruas perturba ela.
Okay. Because it is. But when you came to me, you could not even walk few steps also. I agree. No, tell me what it was exactly. What was your condition before and now? That time stiffness was too much. Stiffness was too I was much. not able to bend my legs. Not able to આમ bend. જ રાખીને ચાલુ કરું, not much. And pain હતું. And But pain now- was. She could not even bend her knee. Ela não conseguia nem dobrar o joelho, a rigidez era muito grave. Could hardly walk. Ela não conseguia andar, Pain. dor muito And forte. pain was quite severe. Very, very severe. Even there was swelling also, no? Swelling. There was હવે swelling. slight There છે, was, huh. અને There was lot of swelling and lot Muito inchaço e muita dor que havia. Swelling is now only slight. થોડુંક છે હજી swelling. Okay, okay. અને but I don't know, this pain Now the swelling is very Agora little. o inchaço é Very pouco, little, but bem still pouquinho there. inchaço, mas ainda tá lá. radiates. કોક વખત નીમાં હોય, કોક વખત આ બાજુ હોય, પણ થોડીક સ્ટીફનેસ હોય છે. When I do exercise, I come to know. Okay. ઘરમાં થોડું ચાલી તો ખ્યાલ ના પડે. The stiffness is there. A rigidez ainda está presente, aí quando ela exercita melhora, While exercising, that there is mas some ela, stiffness in the knee. ela percebeu exercitando que ainda tinha rigidez no joelho. Slightly. You can still feel no કે કંઈક અટકે છે. Okay. ને કોક You feel in the knee as if Ela something sente que ainda tem there. alguma coisa no joelho esquerdo, alguma coisa ainda presente. Ainda tem uma rigidez ali. પગ twist થાય છે. So while walking, suddenly the leg gets bent, knee Yeah, gets twist bent. થાય છે. So sometimes you feel the leg twists. I have to be While walking, sometimes the Quando ela because of the anda, unstable knee, devido ao joelho osteoarthritis, instável, it begins to become unstable. Sometimes it twists. às vezes dá uma, ele trava, ele torce e trava. Look at her body posture. Olha a Look at the postura way she corporal talks. dela, olha a forma Look como at ela her fala. very careful. નીચે કંઈ uneven surface આવી ને તો ગયા કામ. Walking on an uneven surface is Smooth bad. પેલું Ela, ground ela não હોય તો gosta, કામ ela não gosta de andar numa superfície irregular. It is straight without any problem. પણ આપણા રોડ પર હવે you know how difficult it is. So on a On a smooth surface, Numa superfície even you can walk macia, about ela 1.5 consegue andar bastante, até 1,5 km. But on an uneven Mas surface, numa it's superfície irregular é mais difícil. smooth stretch of road, there is no problem. No. You can now walk almost 1.5 kilometer. Climbing also I can do sometime. એક floor ગઈકાલે જ ચડી હતી. So one now she can even climb one flight of stairs. Agora ela consegue até subir um andar de escadas, antes ela não conseguia. Ela consegue subir até um andar de escada. થોડું થોડું ઉતરતા વખતે I climb down ઉલટા. okay. ઊંધી ઉતરવું. Again, as I said, in osteoarthritis, Na osteoartrite, como eu falei, né, descer é um problema. Descer é difícil, descer escadas é muito difícil. Ao invés de descer da forma normal, ela desce assim, de costas. reverse, Ao contrário, because that's more easier. porque aí é mais fácil. Doesn't climb down like Ela não desce de frente, não desce escadas de frente, ela desce escadas de costas, assim, que é mais fácil. Yeah, okay. So getting down is more of a problem. અને only thing getting અને if you sit for a long time on the chair and on no, ઉઠો ત્યારે Then when you get up, there's a pain. yes and so getting up after Então, sitting for a subir, long depois de ficar sentado por muito tempo, aí enrijece, né, o joelho. Digamos que ela ficou sentada por mais de meia hora. Aí, quando ela se levanta, é um pouco difícil no começo. right side માં બહુ થાય છે when you sit for a long time. So I get up in between. એક 2 મિનિટ 3 મિનિટ રાઉન્ડ મારીને પછી બેસ. So I don't sit for a long time. so she doesn't sit Então, continuously for a long Ela time. não gosta de ficar sentada por muito tempo. Ela senta e se levanta, dá uma voltinha, Move around a little bit and sit e aí down. depois dá uma voltinha e senta de novo. Ela não gosta de ficar sentada por muito tempo para não enrijecer. સીધા નથી સુવાતું. I can't sleep on this one the right side. Cannot sleep on the right side. Ela não consegue dormir do lado direito, ela não consegue dormir de costas, ela tem que dormir do lado esquerdo. આ દબાઈને So if you lie on the right hand side, then the knee gets pressed. so it pains. The right side or left side? Left side વાંધો નથી આવતો. You can sleep on the left side. Yes, not But though it is the left knee which is Yes. involved. See, the pain is this side on the right side of the knee more. Acha, right side of the left knee. Mm. Okay, the pain is on the right side of the left knee. Straight भी सोइए ने. But when you lie down on the left side, It's okay. it is okay. When you lie on the right side, it is a problem. Straight proper આખો પગ stretch થાય ને. Oh, Then also I can't sit straight for a long time. then also you cannot lie down. I had to sleep on one side. That is left. Hmm. Okay. Now, please tell me something about your nature and personality. What you told me the first time. Please tell me that again. Little bit repeat.
As you know, I take things positively. Yes, very I much. don't care for injustice. I can't bear. See, the first word I told you. Primeira palavra, a primeira palavra que surge nos pacientes, na natureza do I take paciente, things positively. que é isso daí. Eu levo as coisas de forma positiva e eu não tolero injustiça. Foi o que ela falou. The first word that comes A out primeira palavra que ela falou, quando eu perguntei sobre a natureza, a personalidade, essa primeira palavra, quando você pergunta sobre a personalidade, sobre a natureza, é muito importante. The pain is on the right side of the left knee. But when you lie down on the left side, it is okay. When you lie on the right side, it is a problem. Straight spine. Oh, Then also I can't sit straight for a long. then also you cannot lie down. I have to sleep on one side. That is left. listen very clearly Now, to the please word. tell me something Vamos about ouvir as your palavras. nature and personally what you told me the first time. Please tell me that. Little bit. As you know, I take things positively. Yes, very I much. don't care for injustice. I can't bear it. You can't bear injustice. Yes, Why? I- What happens when you see injustice? I immediately try to pacify or speak out Acha. and tell the person this is not correct. Whoever it is, Yeah, whether Whoever is committing the injustice, Se alguém estiver cometendo uma injustiça, eu falo para a pessoa, eu falo na cara dela, isso não é certo, isso não é certo, o que você está fazendo é errado. Seja uma pessoa jovem, uma pessoa mais velha, pode ser um membro da família, pode ser até meu chefe, eu falo na cara que ela está errada. Eu expresso as minhas opiniões de forma bem enfática. Bem enfaticamente. Eu não tenho medo. Não me importa, eu não importo se isso vai fazer você se sentir mal. Se você está errado, você está errado e pronto. Qualquer um, meu marido, na Índia, mais uma vez, né? Para uma mulher falar que o marido está errado, bom, é preciso muita força, muita coragem. Wherever I go, even outside, even I see people are doing wrong. See, one thing I try, whenever I go to the market, ladies are asking for plastic bags. right. They carry in 5 fingers. I tell them this is wrong. see now she tells us one example. Agora ela está dando um exemplo, She né? gives an example that Ela how deu um she exemplo fights de for como the wrong ela things in life. luta pela She justiça. says, I go to the market, Eu and vou ao nowadays in the mercado e hoje em market, dia no mercado, younger ladies who come to the tem market to shop, essas they mulheres don't que vão ao carry mercado, bags essas with them. jovens, meninas jovens que They não carregam ask as the vendors sacolas to e give elas the bag, pedem and a they sacola give the do plastic supermercado, bag. a sacola plástica do Plastic supermercado. bag. Elas usam a sacola plástica do supermercado, é igual aqui no Brasil, né? That hurts A the sacola fingers, plástica. you know, the E plastic essa hurts sacola the plástica machuca o dedo, So que they ela está carry with the dizendo. fingers, Então elas it hurts carregam them. essa I tell sacola them, plástica hurting you. e eu falo para elas, And olha, essa sacola what está she tells machucando them that você. Also, why she's against those plastic bags. E ela vai dizer por que ela é contra a sacola Or plástica. not, whether you feel bad or not, but I feel bad for you. That carrying this bag, in the future it will give you pain in the finger. Please stop. She tells those Ela people, diz às mulheres not carregando a because sacola she wants plástica, to não take care of porque her. ela Don't carry Ela that fala assim, não because carrega a it will sacola hurt assim, your porque vai machucar seu finger in dedo, vai future. machucar seu dedo no futuro, você vai sentir Hurt dor your no dedo, fingers vai all the machucar time os by seus carrying those dedos, plastic bags. carregar essa Your sacola fingers will hurt, plástica, so o don't do seu it. dedo vai Whether you doer, feel não bad, faça. whether you feel Você hurt, pode achar okay. isso bom ou I'm going to tell you ruim, this. ok, problema seu, You mas listen, eu vou you continuar listen, I falando, won't não listen. carregue, não But carregue I'm isso. going to tell you. Eu vou dizer. Carrying this. And don't ask bhaiya's bag and spoil our place. Environment, yeah. Please, environment, be eco-friendly. Right, I right. say, Also, the second reason is all A those segunda plastic razão bags é que essa are sacola plástica environmental
são prejudiciais ao meio ambiente, né? Elas prejudicam o meio ambiente. Então, vamos ser verdes, vamos ser ambientalistas. Carreguem sua própria sacola ou uma sacola de papel. Não usem sacolas plásticas. You may not like it. I say it's not going to degrade your personality by carrying one bag like this. Some ladies agree. Ela diz para essas mulheres mais jovens que vão no supermercado, elas não querem carregar uma sacola porque não é chique, elas não querem carregar uma sacola qualquer, elas querem uma bolsa cara que custa não sei quantos dólares, $1000. Agora, se você pedir para elas carregar uma sacola do supermercado não descartável, né? Uma bolsa para carregar as coisas do supermercado, elas não gostam. Elas acham que a personalidade delas não gosta. Ontem mesmo eu vi uma pessoa falando que a bolsa dela custou $700, uma bolsa. Quando eu ouvi isso, uma mulher com uma bolsa de $700. Foi a minha primeira reação, $700 numa bolsa? E aí, nós, na Índia, temos esse hábito. A primeira coisa que nós pensamos é converter a rúpias, né? A gente converte a rúpias. Quantas rúpias? Vamos ver. Que é a moeda local. Todo mundo faz isso. Vocês devem fazer isso também, né? Quantos reais? Quando alguém fala os dólares. A primeira reação, $700 por essa bolsa. De que ela é feita? De platino? De ouro? Não couro, com certeza. Couro não é tão caro assim. Aí ela fala para essas moças que vão ao supermercado, não se preocupem com a personalidade, ou você não vai ficar... Não é vergonha carregar uma sacola do supermercado. I say have a habit of carrying one small bag in your purse. Always, yes. It will be handy. I say. Usually, anyway, ladies have so many things in their purse. Why can't they carry one small You can bag? always carry a small foldable. Yeah. Nowadays we get no foldable bags. Yeah. You fold it. So, it is the biggest mystery Esse é o grande mistério, né? so far Até agora, that if you go into que a é, lady's se purse, você vasculhar a bolsa de uma mulher, o mistério é, você nunca vai encontrar nada importante ou necessário ali dentro. never. Nunca. Ó, me desculpem as mulheres, This is my own mas essa é a minha experiência pessoal. and at my home, Em casa, this em casa, isso acontece every day. praticamente todos os dias. My wife, I A tell minha her, esposa, eu digo pra ela, it's there in my purse. ela fala assim, tá lá na minha bolsa, pega lá. It's a Pandora's box. É uma caixa de Pandora pra mim, aquilo ali é uma caixa de Pandora. Tudo entra, mas nada sai. É um buraco negro. It's a black hole. É um buraco negro. Everything goes inside. Tudo entra ali naquela bolsa, mas nada sai de lá. Says, yeah, I Ela fala, não, eu sei que tá lá, em algum lugar. Aí ela olha dentro da bolsa, olha. Aí finalmente ela vira a bolsa toda. hold down and everything E, you find e aí você encontra things tudo, né? which are, you find bills. Você encontra contas de 5 anos atrás. Contas de 5 anos atrás. Eu perguntei, por que isso aqui tá guardado? Ela, não, é importante. I tell her, Eu falo, tá bom. won't exchange Agora, essa nota fiscal, né? Essa loja não vai nem trocar o produto se você levar essa nota fiscal. Não adianta guardar essa nota fiscal de 5 anos atrás. Joga ela fora. Ela, não, é importante. you cannot touch it. E não pode, a gente não pode tocar em nada, né? Se você tocar em alguma coisa, já era, você está morto. A gente não pode encostar em nada. And then, when they can't E aí, quando elas não encontram alguma coisa dentro da bolsa, that's why I can't find it. aí na hora que você encostou, ela falou assim, foi porque você mexeu, por isso que eu não consigo encontrar, você mexeu. It's our fault. É nossa culpa. So then it struck me why these bags cost so much. Aí eu entendi por que essas bolsas custam tanto, né? Porque é uma bolsa que não tem fim, né? É um saco sem fundo, né? O que entra não sai de jeito nenhum, por isso que elas têm que custar caro. Certo? Tem compartimento secreto. Então, por que a senhora está carregando, então, essa sacola dobrável, por exemplo? Aí tem uma bolsa agora que dobra, fica pequenininha, fica tamanho de uma carteira. Aí você vai tirando, abrindo o zíper e aí ela fica imensa, né? Aí eu perguntei para ela.
They don't mind carrying 1, 2, 3, 5 in both the hand and go. And all fingers are stressed, no? Yes, That's yes. very bad. And The those are plastic very is the- sharp. Yeah, the I told them, I said, afterwards you suffer pain in the finger, that time it will be too late. And even if you regret that time, no problem. I So, always try. some of them like it, some of them don't like I it. don't mind. You I don't don't care, mind. you don't I care. don't mind. I don't care. Some of them Ah, não, algumas pessoas gostam, outras não gostam, eu não estou nem aí. Eu falo mesmo. I feel that I am doing my duty. É, Some ladies are not aware. Some do intentionally, some do, oh, fine. Why to carry bag? And they feel ashamed not to carry thelo. some of the ladies então, ashamed to carry a bag. algumas mulheres não gostam de carregar, né, essa sacola, mas eu acho que é o meu dever, né? Se elas quiserem escutar o que eu estou falando ou não, tudo bem. That you tell agent, you stand here when ladies are coming. If they're asking for bag, you punish them and fine them. India, there's a rule. Então, na Índia, é proibido usar sacolas plásticas no supermercado, né? Então, ninguém pode dar sacola plástica. É ilegal, né? Igual São Paulo. Então, I won't buy. So poor fellow has to keep the bag. então He's selling, tell those marshals, the ones who o are que acontece é que se as pessoas vão no supermercado e não ganharem sacola plástica, elas simplesmente não fazem compra. Então, de uma forma ou de outra, o supermercado acaba entregando, ou tendo sacola plástica. Aí ela falou assim, então tinha que botar policiais na porta, né, para proibir. Então, suppose they go to a vendor. vamos dizer, por exemplo, que você vai no supermercado e o dono do supermercado fala, eu não tenho sacola plástica, né, porque é proibido. Aí os clientes falam, então nós não vamos comprar aqui, né? Então, o que acontece? Na realidade, o que acontece é que os supermercados, o pessoal de loja, acaba tendo que ou fornecer ou ter em estoque essas sacolinhas. He has to sell his Yeah, you have stuff. to Pressão sell dos his So clientes, he né? has to keep bags. Então, I never accept as bags lojas from têm my que bhaiya. ter I am very essas rude. sacolinhas plásticas, né? Bhaiya, Porque bhaiya, os clientes bhaiya. fazem pressão. E no caso dela, se o dono da loja, o vendedor, der uma sacola, ela fala, eu não quero sacola, mas se ele der uma sacola por algum engano, ela paga menos do que o preço da mercadoria, porque ela falou assim, você errou, você está errado. Né? Aí todo mundo sabe lá no bairro dela que, pelo amor de Deus, não dê sacola para ela, que senão ela vai pagar menos do que realmente o preço certo. Então, todo mundo sabe que eu não pego sacola plástica. Mesmo nas lojas de departamento. Então, onde ela já fez compra, né? Se tem um vendedor novo que não a conhece, aí os outros falam para ele, não dá uma sacola para ela, senão ela não paga. Right side or you can't bear injustice? Yes, Why? What happens when you see injustice? I immediately try to I take things positively. Yes. In the future, it will give you pain Anyway, ladies have so many things in. irreversibly on your brain. They don't mind carrying 1, 2, 3, 5 to make them aware. Some ladies are not aware. Some do intention. Don't give a plastic bag, yeah. So poor thing, he has to sell. Carry back plastic, bigger one, thick one, to carry my things from stores. I don't take any plastic bag from any of the stores. Very, very good. And I make sure that if some lady is sensible, she understands, I make her to understand and then say thanks for listening to me. She will talk to the ladies. Ela fala, né, com as pessoas que estão carregando sacola plástica
isso não está certo, etc, etc. E se alguma pessoa, alguma dessas senhoras com quem ela falou, aceitar a informação que ela está dando, ela fala, muito obrigada, obrigada por ter me ouvido. 65. Then I did my MTech and I got it degree in 68. 68. And then you were then you became a professor in the same institute, isn't Yeah, 2 years I worked in Glaxo. Okay. Then I left that and joined there as a And, junior lecturer, then junior. senior lecturer, not professor. Don't Yeah. call me professor. Yeah, but so almost how many years you worked in that same? So I called her professor. Eu a chamei de professora. Aí ela me falou assim, não me chame de professor. Né? Eu me formei, eu terminei meu bacharelado, depois eu fiz o mestrado, trabalhei na Glaxo, tal, o salário era bom, tal, mas ela não gostou. Não gostou do trabalho e voltou para a universidade. Aí ela falou, olha, eu não era professor catedrático, eu era professora adjunto, entrei como assistente, depois passei para professor adjunto, né? Você está me chamando de professor catedrático, eu não fui professor catedrático. Ela era bem humilde. I felt good that I left the Eu gostei muito, né, de parar de trabalhar na indústria farmacêutica. Realmente foi ótimo eu ter voltado para a universidade. Foi muito bom para mim. That helped us to get through, and so that's what I told you. one of the reasons why she enjoys teaching is Outra razão que ela falou que ela enthusiastic. gosta de dar aula é porque ela está sempre cercada de jovens, pessoas que são entusiasmadas pela vida, que gostam coisas novas. I was standing whole Yeah, day. only you were standing in the college. At Yeah. home, Till the time I was teaching, Então, I did not have any problem. até enquanto eu dava aulas, eu nunca tinha nenhum problema. Eu ficava em pé 8 horas por dia dando aula, mas eu não tinha nenhum problema. Os problemas só começaram depois que eu me aposentei. in the college lecturing, in the laboratory you are standing. Right. On the road you are running, in the bus you are standing. So till the age of 60, you never had any No, problem. another 1-2 year also I continued. Yeah, up to But 60. this started last year. Acha. After my 67, 68. Yeah, Till okay. then I was okay. So you think till the time you were working and because you were among young And people, then, you were... as I told you, no, I have overused my leave. Yeah. So poor things, sometimes they will also she says, Ela fala que não é um problema, né? Não é culpa do joelho, né? Eu sempre usei esse joelho, tá? Eu ficava em pé 8 horas por dia, dando aula. Eu ficava em pé, né, no ônibus a caminho do trabalho, né? Tá sempre em pé, eu estava sempre em pé. Então, não é culpa do pobre joelho, né, que ele entrou nesse processo degenerativo. Eu sempre usei o joelho, então. because in a life you have to accept certain things Mm. the way it comes. By brooding over it, crying for it, exposing Making a big issue out of it. is not going to help you. pain is your friend. You have to accept A dor life. é sua amiga. Você tem que aceitar as coisas que você recebe da vida. Não adianta ficar magoada, guardando rancor, amarga. Então, vamos observar a atitude dessa senhora, né? What else have you observed so far? O que mais que nós conseguimos observar a partir desses clipes? What else have you observed? O que What else mais? you observed in a body? No corpo, na aparência, nas falas dela, na linguagem que ela Keep in mind utilizou. that. Don't forget that to Tá? observe the body language, the posture, the way she's sitting, the way Linguagem she's talking. corporal, postura, a forma como ela se expressa. We don't try to earn sympathy from people because we have a pain. Yeah. There are many people suffering worse than you. Yeah. You don't try to earn sympathy from people
ela fala que a gente não deve, vamos dizer, fazer com que as pessoas fiquem com pena de você porque você está com a dor no joelho. Ela falou, tem muita gente no mundo sofrendo muito mais do que você. Né? Então, não tente fazer com que as pessoas sintam piedade por você. Tá? Não é como calcária pulsatila ou fósforo. Não, faz uma massagem, faz alguma coisa. Oh, coitadinha de mim, né? Tô morrendo de dor. Não, ela não tem esse tipo de atitude. Don't look at those who are less sufferers. Look at people who are worse sufferers than Então, tem muitas pessoas que estão sofrendo muito mais do que você. Então, você olhe para aqueles que estão sofrendo mais, para você não ficar com essa autopiedade. Then you will think, you are much better than So, So that is all. this always you had this See, I idea. told you that I have seen a lot of deaths in my family. Yes. I lost 4 sisters all in cancer. Oh. So I've seen their suffering now. Okay, okay. And 3 nieces. Okay. Also cancer. Cancer. 4 sisters, 4 irmãs, 3 sobrinhas, all died from cancer. 3 tias, na verdade. Todas morreram de câncer. Ela sabe o que é sofrimento, ela viu o sofrimento. Ela falou, isso aqui não é nada. 4 sisters all suffer from cancer. Então, várias pessoas da minha família sofreram de câncer. Então, eu vi sofrimento, eu sei o que é sofrimento. Oh, 2 breast, 2 ovary. okay. So I've seen them 2 suffering. breast, 2 And what ovary. is strength they have. Câncer de mama e câncer de ovário. Her sisters, 4 of them, 2 of them had breast cancer, 2 of them ovary cancers. They never 2 com câncer de ovário, 2 com câncer de mama. Eu nunca as vi chorando. Então, como é que eu vou chorar por causa de uma dorzinha no joelho? My inspiration. All my 4 sisters. all the time they were pretending O- and see how right Então, the word unwillingly and willingly ela usa as palavras corretamente, né? they were unknowingly cheating themselves that they are okay. Elas não estavam chorando, né? Então, elas estavam, vamos dizer, negando, From outside, oh, we are okay, don't worry. né, que elas estavam doentes, né? Porque o câncer é silenciosa, né? Você se sente bem, aí de repente o câncer aflora e aí quase que mata imediatamente. Então, no dia antes de vir pro Brasil, eu recebi uma notícia de um paciente que tinha câncer testicular, então ele foi operado, né? O tumor tinha sido removido e ele estava bem, já estava tratando comigo há 2 anos, estava tudo bem e ele ia ao templo todos os dias, né? Rezava, estava indo bem. E aí, no dia que eu vim para o Brasil, ele simplesmente morreu, né? Ele sempre fazia acompanhamento, estava tudo muito bem. Aí, de repente, morreu. Câncer é assim, né? É traiçoeiro. Ele faz com que ele mantém numa sensação falsa de bem-estar. E aí, de repente, ataca. Então, ela não falou, ela não conhecia, né, o miasma, ela não sabia, não conhecia o miasma, mas ela falou assim, elas não, né, essas familiares que morreram de câncer não reclamavam, estava tudo bem, não choravam, não nada. E aí, de repente, morreram de câncer, né? Então, se elas não choravam, não reclamavam por causa do câncer, por que eu vou reclamar por causa de uma dorzinha no joelho? Not father. Mother was very strong. Oh, really? That's a, Mother was also very strong. A mãe também, muito forte.
Né? Então, a característica dessa característica dela veio da mãe, não do pai. I don't regret, but morally I feel men pessoa are forte. not as strong as they. Aí foi o que ela falou, né? Os homens não têm tanta força quanto as mulheres, né? As mulheres são muito mais fortes. Concordam? O que vocês acham? Os homens são mais fracos, né? Dizem, né, que se os homens tivessem que parir, a humanidade já teria se extinguido há muito tempo. Eles não iam dar conta. Né? Já teria desaparecido. Porque os homens não tolerariam a dor do parto. Realmente, a dor do parto que as mulheres, né, têm que suportar, realmente é uma das experiências mais singulares, né, para uma pessoa e que completa a mulher, né? Então, hoje em dia tem peridural e, sei lá, cesariana, né, mas isso aí, para mim, não tem valor, na verdade. Então, isso não é bom, né? E os homens não toleram a dor, né, tanto quanto as mulheres, né? Ela está falando que o irmão dela era muito forte. Husband is very mild, and the moment he falls sick, he collapses. Oh, what has happened to me? O marido é muito fraco e se a mulher adoece, ele entra em colapso, né? Como se os papéis fossem invertidos. Eu vou contar para vocês um caso depois muito interessante. Então ela tem que cuidar dele, né? Quando ele está doente. So you are the strong person in your house. Very mild. He is very mild. My son is very strong. My daughter is very strong. Your daughter is very strong. Yes, Yeah. yes. So she is just like me. So I always remember my mother. So all the female My mother was very. My sisters. granny also was very strong. A very strong lady. She spent whole life without husband. Husband was away somewhere in Zanzibar for 30 years, and he came and he died early, and the widow lady managed everything alone. Really? My all sisters are very strong. So nothing puts you down very easily. You don't. Not easily. Not easily. Not easily. Even in this pain also, when you came, you had so severe pain. You could not walk. There was swelling. There was redness, but you were still smiling. That's what struck me very much. Because, see, I knew this is a passing phase. One day is going to end it. And certain things, pain will be there, you accept it. Right. If I cry, it is not going to decrease. But I will make everybody's life miserable. Yes. And mine too. Yes, very true. By crying, Ao chorar, se eu chorar, as pessoas que estão em volta de mim, e eu também, eu vou, vamos dizer, infernizar a vida das pessoas que estão em volta de mim. Vou fazer todo mundo ficar triste. Então, para que chorar? Todo mundo vai ficar triste, eu vou ficar triste. Because even I have my colleague who is suffering from cancer. Yes. My two colleagues, my very best friend from my college, we three were together. She, now almost 8 years are over, she had a ovary dry tumor, luckily. Okay. So no fluid collection and everything. Okay. She was operated twice, radiation. Now she was having such a neuralgia problem, hernia problem. Her husband died 5 years back. Okay. Both the children are in America. She's managing alone. Oh, really? Yes. Okay. Alone. And not only that, she got this dry eye syndrome. So severe, doctor. It was diagnosed very late. By the time damage was done. Okay. Many people couldn't make out those days. She's having dry eye syndrome. Okay. So, retina. The cornea is all damaged. Yes. Now, her eyesight was so affected. Still, she managed conducting practical. World never knew what problem she has. So smiling and so courage always. She too is also responsible for this nature, my friend. So you always take all the inspiration from all these people. And now she is wearing
ela está contando o caso das pessoas que ela conhece. Aí o Dr. Bandish está falando para ela, então a senhora se inspira no comportamento dessas pessoas. Okay, okay. Go a little bit forward. Tá, vamos andar para frente aqui, vamos fazer um fast forward aqui. How you used to behave short table with the that they I want get annoyed very fast. Immediately some small mistakes out. Acha, doesn't matter. Then I She gets annoyed very fast. Ela se irrita facilmente, By somebody, né? Qualquer errinho, qualquer errinho, ela fica irritada. some misbehavior. You give instruction to students, and some people don't obey you, don't listen to you. You get annoyed. Right. when students Por exemplo, os alunos que não fazia tarefa, né? Ela dava, vamos dizer, algumas tarefas ou instruções para eles, aí eles não faziam, não cumpriam, não entregavam a tarefa, e ela ficava aborrecida. Not my way. See, in the college where you are working, you can't expect things to go your way. At home is a different. Yeah, at home also it used to be same. Yeah, I used to shout at children. If they don't listen. she used to shout at her children. Então, ela gritava com os filhos, né? Se eles não obedeciam, se ela dava ordens e eles não obedeciam. Make them to understand. You Okay. can have a stern voice, but not raised voice. You can Have a stern voice. Você Tá, o importante é falar com firmeza e não necessariamente gritar, tá? Você pode dar um tom firme à sua voz, mas não necessariamente gritar, levantar a voz. Não precisa gritar. Não é fazer com que as pessoas... você pode ser enfática. Não precisa... Você não precisa levantar a voz, né? Basta falar com firmeza. Tá, não é questão de gritar, então. É questão de falar com autoridade. Então, os alunos tinham medo dela, mas, ao mesmo tempo, eles gostavam muito dela. So you To are, listen, they used to listen. so you are very strict also, And very and you are very affectionate also, caring also, both. I used to carry anything, go up to any extent to the university. If one student, very brilliant girl, B.Pharm, always used to first in all 4 colleges. Those days, only 4. she tells about one incident. Ela está falando, né, de como ela ajudou uma aluna que ela era muito estudiosa, brilhante mesmo, né? Nos primeiros 4 anos, ela sempre tirou o primeiro lugar, mas no último ano, ela perdeu a nota, assim, perdeu esse brilhantismo dela, as notas caíram, e aí ela imaginou que alguma coisa não estava indo bem. All through her educational career was always Então, durante toda a vida acadêmica dessa aluna, ela era sempre a primeira. passed by the university. E no último ano ela recebeu apenas uma nota suficiente para ser aprovada. Então ela pensou, bom, tem algum problema, né? Alguma coisa está acontecendo com essa I said, don't very quickly apply for verification. moça. Later on, Então we aí should So she said the student came to her, a aluna veio até ela chorando. something is wrong. Aí ela imaginou logo que olha, alguma coisa está errada, essa menina está chorando, né? Você peça uma revisão da prova, né? Para ver se, de repente, a nota não é apropriada, né? Mesmo, talvez alguém tenha cometido um erro na avaliação, né? Ela foi com essa aluna ao departamento acadêmico na universidade, acompanhou a aluna lá. Exam section. Né? A menina estava chorando. Head clerk used to know me. He was here in college, and then he was in exam. Madam, आले आहे तर नक्की काय असणार? त्याला बघा. The staff in the university knew E o she has come with the student. pessoal do administrativo sabia, ou ficou sabendo, ou já imaginou que
se ela, como professora, estava acompanhando a aluna, então tinha alguma coisa errado, né? E esse processo de recurso geralmente é demorado, mas como ela estava acompanhando a aluna, eles apressaram, né, essa revisão. E o pessoal administrativo gostava dela, né? Eles tinham receio dela, mas gostavam dela da mesma forma. Então eles concordaram em fazer a revisão da prova da aluna. Olha o rosto dela. Observem o olhar dela, né, enquanto ela conta esse caso. Okay. Everybody. Name also is and you know. E aí, o sobrenome dela significa guerreiro, né? Então, olha a coincidência, né? Então, essa senhora, o sobrenome dela significa guerreira, né? Você sabe o que significa, né? A palavra guerreiro. Uma pessoa que vai para a guerra, né? Um soldado. Então, mesmo o nome dela já é apropriado para o tipo de pessoa que ela é. And took up the case and verification, we came to know that her one section marks were not included. The girl Aí, essa aluna que sempre tirou o primeiro lugar, aí depois que ela fez esse recurso, descobriram que tinham negligenciado em acrescentar, vamos dizer, a nota de todo um período. E aí, é claro, a média dela ficou muito baixa. Então, isso significa que ela defende os outros. Tá? Ela fica do lado dos outros, ela apoia as outras pessoas também, tá? Eu acho que vocês já viram o suficiente, vocês viram a paciente, ouviram o que ela tinha a dizer. Nós vamos fazer o intervalo agora, né? Vamos ficar refletindo sobre tudo que nós vimos e que nós observamos. Vamos fazer o intervalo e na volta nós faremos então a discussão sobre esse caso. Muito obrigado.